É isso, galera, de volta aqui ao canal do Lessa nesta quarta-feira, e já é quarta-feira, estou gravando esse vídeo aqui já por volta das 3 horas da manhã e falando aqui ainda no estádio Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, onde o Fluminense perdeu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, mas a questão não é só a derrota, a questão é como perdeu. A gente vai falar muito sobre isso aqui agora, trazer a palavra aqui do técnico Fernando Diniz. Antes, agradecer o apoio de todos vocês durante essa cobertura desafiadora, extremamente difícil, cansativa, né, com imprevisto, a chuva, a paralisação do jogo, e a gente aqui fazendo o possível para levar até você, torcedor tricolor, a melhor transmissão possível, as informações direto do estádio, o clima do jogo, enfim, tudo que estava acontecendo aqui. E vocês sabem o quanto eu valorizo muito essa cobertura em loco, e o quanto sempre foi o meu sonho colocar isso em prática como jornalista, cobrir o Fluminense fora de casa, sempre com o objetivo de aproximar o torcedor do que acontece, principalmente para aqueles que não moram no Rio de Janeiro, que não vão frequentemente aos jogos, tricolores do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E em momentos como esse, eu acho que a gente tem uma importância muito grande para levar a informação e para passar a percepção também daquilo que a gente vê aqui. Porque quando você está no lugar, você está observando o que está acontecendo e está captando algumas coisas. A forma como se deu essa derrota é muito preocupante. Assim como é preocupante a maneira como o Fluminense vem se comportando nesses últimos jogos. Hoje, de fato, foi uma atuação assim deprimente de uma forma geral, e principalmente do técnico Fernando Diniz, que no segundo tempo fez mudanças sem pé nem cabeça, uma desorganização geral, uma bagunça generalizada, que ninguém entendeu absolutamente nada, e nem os jogadores. E esse é um ponto que eu quero tocar muito. Só vou te pedir para você deixar o seu like aí, tá? Se você não for inscrito aqui no canal do Lessa, também pudesse se inscrever. É muito importante para que a gente continue fazendo essa cobertura para você, torcedor tricolor, sempre. Por quê? Porque é evidente que os jogadores também não ficam satisfeitos com isso. O Marquinhos, ele joga de lado, ele chega um momento do jogo, ele sai do ataque, ele vai para a lateral esquerda e daqui a pouco está na lateral direita. O Fluminense termina o jogo com 6 atacantes, nenhum zagueiro e nenhum lateral. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Uma coisa é você improvisar a situação de jogo, necessidade. Outra coisa é terminar o jogo dessa forma, onde nem os jogadores entendem o que está acontecendo em campo. Entram, o Alexander volta a jogar, com o time já numa bagunça danada. E aí como é que o cara vai render? Isaac, idem, os moleques entram, Cauê Elias, e vai fazer o quê? Aos 7 minutos, o Fluminense, no segundo tempo, visto que o panorama do jogo não mudava, o Bahia, continuava pressionando, continuava dominando, com o meio de campo praticamente dominado, um setor muito forte, onde o Bahia tem muitos jogadores bons, como o Everton Ribeiro, que estava jogando com muita liberdade. Aos 7 do segundo tempo, o Diniz faz uma mudança. Ele tira o Lima, que realmente tinha que sair, e coloca o John Kennedy. Então você tira um jogador de um setor onde o time já não estava indo bem, para colocar um atacante, sendo que o problema do Fluminense era melhorar a saída de bola que estava muito ruim. E você não vai melhorar essa saída de bola com o John Kennedy. A bola precisava chegar ao ataque. E a bola mal chegava ao ataque. Tudo bem, quando chegava, não acontecia nada, beleza. Mas o problema era fazer essa bola chegar com o ataque. Era sair da pressão do Bahia. Era melhorar essa saída. E aí entra o John Kennedy e não tem uma mudança que não surte absolutamente efeito nenhum praticamente. E depois começam todas aquelas mudanças. E entra Douglas Costa, e entra Alexander, já até apagou a luz aqui. E entra todo mundo. E a gente não tem a menor noção da intenção do Fernando Diniz, da leitura tática que ele fez naquele momento para fazer aquelas mudanças. Eu vou trazer um trecho aqui da coletiva do Diniz e depois a gente completa esse vídeo. Eu vou completar esse vídeo já do hotel. Eu acho que é melhorar o time. O time tem mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Essa é a lógica.
Não tem outra lógica. Essa é a lógica. O time melhorar para poder conseguir o resultado que a gente precisa. Quando a gente teve mais jogadores fora de posição, no segundo tempo, foi a hora que a gente teve mais chance de poder empatar o jogo e o time cresceu. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição que eu achasse que fosse ficar melhor com o time, ia jogar o jogador da posição. Não mexo, nunca mexo e crio para poder piorar o time. Então é isso que acontece. Essa pergunta ela é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre. Então, se aquilo lá foi bom, porque ganhou, se não teria sido também, seria um motivo de questionamento. A gente tem que tentar ajudar a torcida a entender. Se o cara que de repente está criticando hoje tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim, para ser uma coisa fiel àquilo que está acontecendo. É isso, a lógica é essa, é melhorar o time para poder, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas sempre a tentativa de melhorar a equipe. Eu vou sempre botar, não vou colocar isso aí, pô, todo mundo sabe que eu vou fazer uma coisa, se precisar sair do convencional, eu vou fazer para melhorar a equipe. E o Fluminense só ganhou a Libertadores, o título histórico e ganhou a Recopa, porque ele não é um time convencional. Se ele fosse convencional, provavelmente a gente não teria ganho. Muito bem, galera. Estou de volta aqui agora falando já do hotel, depois de chegar, né, da Fonte Nova, já agora quase 5 da manhã aqui para a gente fechar esse vídeo aqui, após essa fala do técnico Fernando Diniz. E, bom, é importante pontuar algumas coisas aqui. Aliás, muito importante. Ser convencional é uma coisa. Só que daí a linha é muito tênue para você passar a fazer coisas que não fazem o menor sentido. E aí há de se parar e refletir, para ver se realmente esse é o caminho certo. Porque a linha, às vezes, entre genialidade e loucura é também muito tênue, né? Mas o aspecto mais importante aqui dessa fala dele é que ele justifica, ele questiona e aponta e diz que quem critica hoje tem que, lá atrás com o Internacional, deveria ter criticado também, quando o Fluminense avança para a final da Libertadores. Ele baseia a análise dele numa informação que não é verdadeira. Ontem o jornalista Rodrigo Alves, que é um cara super sério, um jornalista da melhor qualidade, ele publicou isso aqui, uma coisa que eu iria trazer, mas ele desenhou aqui, eu acho interessante trazer aqui para vocês também. O Diniz baseou seu argumento de defesa em uma informação falsa. A comparação com o jogo de volta na semi da Libertadores contra o Inter. Ele diz aqui: digo logo que como torcedor sou eternamente grato ao Diniz, algo que todo mundo é, evidentemente, e 100% contra qualquer ideia de demissão dele. Mas, claro, ele pode ser criticado. Na coletiva ele foi questionado sobre a lógica de usar tantos jogadores improvisados em posições diferentes. Na resposta disse isso que você já viu aí. Pois bem, uma situação não tem absolutamente nada a ver com a outra. E não só pelo fato de que o Flu na semi da Libertadores era um time muito mais encaixado, competitivo e com jogadores em excelentes momentos individuais, mas também pelas mudanças e improvisações. No gol de empate contra o Inter, o Flu tinha Fábio, Johnny Gonzalez, Nino, André e Marcelo, Martinelli, Lima, Arias, Keno, Cano e JK. Ou seja, o que tinha de improvisação aqui neste momento, o Johnny Gonzalez e o André. Apenas duas. Depois do gol, o Marlon entra no lugar do Keno, ou seja, quase 20 minutos finais, e o segundo gol com 2 zagueiros de ofício, um lateral, 2 volantes, um meia e 4 atacantes. Contra o Bahia, o Fluminense terminou com Fábio, André, Martinelli, Alexander, Ganso, Marquinhos, Arias, Douglas Costa, John Kennedy, Cauã Elias e Isaac. Sendo que não necessariamente foi muito bem isso, porque o Marquinhos ele termina, ele meio que vai lá para a lateral, o Isaac entra como uma espécie de lateral esquerdo, mais um ponta, mais avançado, o Alexander fica mais centralizado no meio. Enfim, a ordem aí não importa muito. O mais importante aqui é que não tinha nenhum zagueiro, nenhum lateral, 3 volantes, um meia e 6 atacantes, sendo 2 garotos que quase nunca jogam. Uma coisa foi a ousadia no jogo de vida ou morte contra o Inter, com apenas o Johnny improvisado e 2 gols de bola de pé em pé. Outra coisa foi a bagunça generalizada contra o Bahia, com vários fora de posição e bolas aleatórias cruzadas na área. A comparação não faz o menor sentido. Eu vi esse texto do Rodrigo, para mim está perfeito.
antes de gravar, aliás, depois de gravar o primeiro trecho aqui deste vídeo. Então essa resposta dele é perfeita porque eu ia pontuar justamente isso. E naquela oportunidade foi falado, as mudanças que o Diniz fez, elas foram faladas também. E é óbvio que quando você faz uma mudança e ela tem um efeito positivo e você vence, é óbvio que você vai ser elogiado. E é justo que seja. E quando dá muito errado, você vai ser criticado. Porque, Fernando Diniz, você é técnico do Fluminense, você não é técnico de um clube de bairro. Né? É assim, o futebol funciona dessa forma. É claro que há de se ter uma coerência. Aquilo que a gente acha super legal num jogo não pode ser uma merda no outro. Mas são coisas completamente diferentes. Aconteceu ontem na Fonte Nova, gente. Foi uma bizarrice. Assim, foi um show de horrores onde os jogadores, e aí a parte que me preocupa um pouco mais, os jogadores parecem não corresponder, porque muitas vezes a sensação que tem é evidente, eles também não sabem o que fazer. Exatamente. Imagina o Marquinhos, a cabeça do cara que entra, é atacante, vira lateral esquerdo, daqui a pouco o cara tá na lateral direita. É impossível, inviável. E para os garotos que entram numa furada danada, e por isso a gente pede, em alguns jogos, em alguns momentos, pô, dá uma chance pro moleque para ver como ele vai, porque numa situação dessa o cara pelo menos, né, já tem ali uma vivência. Mas quase, com alguns quase nunca acontece. O Isaac, por exemplo, estava um tempão sem entrar, entrou ontem. Como é que o garoto vai mostrar? O Alexandre estava um tempão sem entrar, entrou ontem. Então, enfim, são coisas que a gente precisa refletir muito. E tem que haver cobrança. Tem que haver cobrança interna no clube. Para tentar entender o que está acontecendo. Ontem, nenhum jogador falou no Zona Mista. O senhor de imprensa do Fluminense falou que nenhum jogador iria falar no Zona Mista. Não tem uma liderança para chegar e falar com o torcedor e explicar o torcedor e dar uma satisfação para o torcedor. No meio de tantos jogadores, não tem uma liderança para se fazer isso. Aí eu perguntei ao Diniz sobre colocar o John Kennedy no lugar do Lima, tirar mais um homem de meio de campo. Naquele momento ele só tinha o André e o Ganso. Se o time não perderia, enfim, não ficaria com um setor tão importante que já não estava bem sobrecarregado. A resposta foi essa. Então, eu vou repetir quando eu falo sobre futebol. Para mim, futebol não é ter 3 jogadores específicos de meio campo. A gente joga sempre com muita gente no meio do campo, independente de quem joga. O John Kennedy, ele voltou, ele ajudou no setor. Era uma possibilidade de a gente ganhar um pouco mais de profundidade. Quando a gente fosse ter cruzamento, a gente tem um cara que tem mais capacidade para finalizar. Então não é botar jogador de meio campo que você vai ganhar meio campo. Eu nunca vi futebol assim. Já falei mais de uma vez. Nunca vi. Isso foi questionado lá contra o Olímpia, que jogou o Ganso de 8. O time tem que saber ocupar o setor. A gente não toma. Se você analisar o que aconteceu no jogo, não tem a ver com o meio do campo, que você está falando que tem a gente no setor. A maioria das chances, se você pega o jogo e assiste e depois vê se a leitura é mesmo. As chances do Bahia, todas, desde o primeiro gol, foi erros da primeira fase de construção. Não tem a ver que perder meio do campo. Isso é uma leitura que a gente quer que seja assim, mas no fundo não é assim. Primeiro gol a gente estava com uma bola limpa de contra-ataque, para o Lima oferecer uma bola, escolher o passe, ele deu um passe, virou um contra-ataque, foi escanteio, no escanteio a gente não tirou o chute tomando gol. O segundo gol a gente estava com a bola na primeira fase de construção, o Martinelli forçou um passe dentro, a gente tomou um contra-ataque, depois a gente desorganizou ali no setor, tomou o gol, o Cauli recebeu uma bola ali no meio, onde não era para receber, fez uma jogada individual e fez o gol. O que isso tem a ver com o setor de meio de campo? Você fala que tem menos gente no meio do campo. Não é assim que funciona. E as outras chances do Bahia, quase todas, a gente errou no começo. Se tivesse mais gente, ia sofrer. Se tivesse perdido muito duelo, que teve muita bola no alto, a gente perdeu muito duelo ali, os caras se aproveitaram disso, eu concordaria com você. Mas não foi o que o Bahia fez melhor. Aí a gente começou a pressionar, a gente começou a errar na saída. Quando a gente estava com a bola no meio do campo para frente, a gente começou a errar também na primeira fase de construção, coisa que a gente não erra. Não que isso não possa estar certo, isso pode estar certo, mas não é porque a gente perdeu que isso aí confere a realidade do jogo. É uma coisa de falar do zagueiro, do Martinelli, não foi assim, os erros que a gente cometeu erros hoje, qualificar mais na saída, a gente errou, a maior parte dos nossos erros foi na saída. Se a gente tivesse errado hoje o contra o Bragantino, se tivesse talvez tivesse um zagueiro no segundo gol, talvez a gente não tivesse tomado gol, talvez, porque ia ter uma leitura melhor. Mas as coisas acontecem, não só porque não tem o jogador da posição ali. O que aconteceu a gente errou muita coisa, errou muito passe. Quando o nosso time erra muito passe, quando está começando a construir, a gente vai sofrer sempre. E hoje, infelizmente, a gente errou muito mais do que devia. Então foi o que eu disse, a questão era fazer essa bola chegar com mais qualidade na frente. O Fluminense precisava melhorar justamente isso que ele falou, a saída de bola. Não é só uma questão, porque na minha pergunta eu poderia ter formulado até um pouco melhor no sentido de questionar sobre como o time iria construir.
dessa forma, melhorar a saída dessa forma, já que não tinha jogadores para fazer isso. Tinha 4 atacantes, mas a construção continuava ruim, a saída de bola continuava ruim. Então o Fluminense precisava melhorar essa saída, essa construção, para que a bola pudesse chegar na frente com mais qualidade. Aí sim, até o John Kennedy, até o Cano, até o Ares, enfim, quem tivesse lá na frente. Só que isso não estava acontecendo. E de quebra você, querendo ou não, fica com o setor mais guarnecido. Porque por mais que o John Kennedy recomponha, faça e ajude na marcação, é diferente. O jogador pensa de uma forma diferente. O jogador de meio de campo ele tem uma leitura do jogo diferente e uma dinâmica do jogo diferente. Não adianta, se for assim, você não precisa jogar com meio de campo então nunca, é só botar atacante e basta todo mundo cumprir ali as funções táticas que vai dar certo. O futebol ele tem posições, ele tem jogadores definidos para essas posições justamente por isso. É claro que em algumas situações você vai tornar isso flexível, é o que o Diniz faz. Mas é evidente que quando você pega um time que tem um meio de campo muito forte, qualificado como o Bahia, e aí você deixa um Ganso já cansado no segundo tempo com o André durante alguns minutos, é claro que você vai sofrer. É óbvio, por mais que o John Kennedy se esforce, que todo mundo se esforce, você acaba alterando a dinâmica ali daquele setor. E aí o time tende a sofrer. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Enfim, foi o que eu falei. Há de se ter um cuidado e há de se entender o porquê o Fluminense parece estar perdido e não consegue se reencontrar. Porque o que a gente está vendo não é o time campeão da América. A gente está vendo um time que ele está descaracterizado. É um time que está desconfigurado. A gente não consegue olhar para esse Fluminense e reconhecer esse Fluminense o time vencedor do ano passado, o time campeão da América no ano passado. Tem que haver cobrança, tem que haver uma discussão internamente para chegarem a uma conclusão, se não definitiva, obviamente, mas de um caminho para que o time possa se reencontrar. Não tem mais como ter desculpa de pré-temporada, não dá. O Fluminense já teve uma segunda pré-temporada. É claro que o início, o planejamento foi afetado, a gente já discutiu muito sobre isso, mas teve agora recentemente uma data FIFA, uma eliminação no Campeonato Estadual, o time teve vários dias para trabalhar, vários dias para recuperar jogadores, então não dá mais para ter isso como desculpa. A gente tem que olhar para frente e o futuro vai depender muito das decisões que serão tomadas agora e do que o Fernando Diniz vai fazer para corrigir essa rota e fazer com que o Fluminense volte a ser uma equipe que tenha condições de fato de brigar pelos grandes títulos da competição, e é óbvio que é isso que todo mundo espera. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva aí no canal, quero muito saber o que você tem a dizer também, e claro, o seu like, enfim, toda participação muito bem-vinda. Conto muito com vocês, tamo junto. Hoje tem sorteio da Copa do Brasil, estaremos ao vivo a partir de 1h30 da tarde. Vamos conhecer o adversário do Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil e, é claro, a gente conta com a audiência de vocês. Tá bom, galera? Um abraço, tamo junto.